Fala, investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. No vídeo de hoje a gente vai falar como dobrar o seu dinheiro em um ano usando opções. É claro que existem vários caminhos aqui. Eu vou tentar te guiar para o mais sensato para que você não se exploda tentando multiplicar o seu dinheiro. Eu vou te falar as análises que são importantes, as operações com maior potencial e como você vai gerenciar esses riscos. Então vamos lá! Antes da gente começar, vou pedir pra você que acompanha o canal deixar um gostei, que isso me ajuda bastante. Então vamos lá, vem pra minha tela. Como dobrar seu dinheiro com opções em um ano? Primeira pergunta, se é possível. Você precisa entender o quão radical é tentar dobrar seu dinheiro em um ano para você se situar na questão risco-retorno. No mercado, principalmente se você usar opções, tudo é possível, tá? É possível multiplicar seu dinheiro por 500 em um ano. Só que você vai assumir um risco gigante de zerar sua grana. Então você precisa se situar. Sempre quando você tem um objetivo, você precisa entender: isso é fácil, isso é arriscado, aonde está uma grande régua de risco, o que eu quero. Então a gente vai fazer isso. Vou te mostrar o seguinte. Aqui você precisa entender que existe um negócio que chama taxa livre de risco, taxa de juros livre de risco, tá? Isso aqui é o que guia o quanto é normal você ganhar no investimento sem correr riscos relevantes, com a segurança maior possível dentro do mercado, que seria o risco governo, né? A única forma de você não receber se o governo quebrar, o que é o mais difícil de acontecer. Geralmente o governo, antes dele quebrar, ele quebra as empresas, tá? Então por isso que o risco de empresa é maior do que o do governo. Hoje a Selic é 13,25, ela é a nossa taxa de juros livre de risco. Se a gente vir para um pré-fixado, adicionar um pouquinho mais de risco, seria uma questão de você ter um prazo um pouco maior, você vai conseguir uma rentabilidade anual de 14,8, 14,97 ao ano de rentabilidade. Então isso é uma taxa de juros que é razoável para você correr e sem riscos muito tangíveis, né? Você contratou isso aqui, você provavelmente vai receber essa taxa de juros. Quanto é dobrar o seu dinheiro? Dobrar o seu dinheiro é ter um retorno de 100% em um ano, que dá aqui algumas vezes o 14, 15%. Primeira coisa, vamos ver quantas vezes. Dá 6,6 vezes a taxa de juros livre de risco. Significa que fazer 100% em um ano é um retorno bem grande, onde você vai precisar correr riscos razoáveis, tá? Então, antes de você entender técnica, você precisa entender isso. Por que você precisa se situar? Porque você precisa ter consciência do risco que você vai correr. Não tem jeito, se você acha que vai fazer 100% no ano e não vai correr risco, provavelmente você ou tá iludido ou tá sofrendo golpe de alguém, tá? Alguém tá querendo te passar a perna, tá? Então por isso eu preciso que você se situe. Então isso significa, para fazer 6 vezes mais que a taxa normal de juros, você vai ter que correr riscos razoáveis. Então a minha proposta aqui é tentar te falar como correr esse risco do jeito mais saudável possível. Tá bom? Então aqui você já sabe que 100% é 6 vezes mais que uma taxa de juros adequada. Fiz a conta de quantos por cento de juros você precisa ter ao mês para fazer 100% ao ano. Você sabe quanto que você precisa ao mês? 6%. Se você fizer 6% ao mês em juros compostos, você chega em 100% ao ano, tá? Tá aqui a continha, 1,06 elevado a 12, né? 1,06 é 6% de juros ao mês, elevado a 12 meses. Você chega em 200%, que é 100% de lucro. Então, você saber que você precisa fazer 100% ao mês composto, é legal para a gente se situar também qual é a nossa meta mensal de retorno para você entender o quanto você precisa ganhar. Então vem para minha tela. Então a pergunta, é possível chegar em 100% em um ano? É óbvio que é possível, você já deve ter visto várias pessoas conseguirem 100% ao ano, ainda mais que tem momentos em que a bolsa coopera. Se você aprende opções, as chances aumentam, tá? O risco passa a ser bem diferente. Em opções você tem a flexibilidade de correr o risco que você quiser. Como eu disse, você pode tentar fazer 50 vezes em um ano, só que o risco é bem maior. 100%, que seria multiplicar seu dinheiro por 2 em um ano, é um risco já razoável, mas é um risco que dá para correr. Então, se é possível, sim, é possível. Um segundo ponto é que é possível e é tecnicamente simples. Se você se esforçar em aprender algumas pequenas coisas, você consegue chegar lá em tentar fazer essa jornada do 100% ao ano. Você ainda vai lidar com probabilidade, ou seja, pode ser que você tente e não consiga, e você precisa entender dessa questão do risco, que tem riscos razoáveis de você fazer isso. Não vai ser algo corriqueiro, existem riscos de fazer isso. O que você vai precisar para tentar chegar em 100% em um ano? Uma conta numa corretora, porque sem isso você não consegue fazer nada, né? Em segundo lugar, saber travas e compras de call e put.
Então são essas operações que você aprende fácil, tá? Em opções, não são as coisas mais avançadas do mundo, mas já são coisas que têm um poder enorme de ganho multiplicador, ganho assimétrico, ou seja, que você pode perder um valor, só que você pode ganhar muitos valores. Então, essas dois tipos de operações são as que você vai precisar. É muito importante você ter uma base de análise técnica. Dá pra gente ir pro aleatório? Dá, só que a chance de você conseguir ganhar vai ser bem menor. Análise técnica, de fato, te ajuda, principalmente em operações de curto prazo. E o quarto, talvez o mais importante, é gerenciamento sensato de dinheiro e das posições. Quem busca retornos altos e não tem gerenciamento sensato do quanto você vai se expor cada operação e qual é o valor que você coloca em cada posição, essa pessoa normalmente ela sai do jogo muito rápido. Ela acaba zerando a conta dela, ela acaba se explodindo, tá? Então, esse ponto é de extrema importância. Compras de call e put eu ensinei num vídeo recente, então se você está chegando aqui agora, não sabe nada de opções, que é a ferramenta que a gente vai precisar, muito importante entender opções, assiste o meu vídeo. Eu vou ver se eu deixo ele na descrição em algum lugar para você aprender o básico de comprar call, comprar put, o que é uma call, o que é uma put. Hoje eu vou tentar te explicar melhor a questão das travas antes da gente ir na parte de gerenciamento, que talvez seja mais importante. Mas aqui a gente vai ter as travas de alta com call, travas de baixa com put. São as mais fáceis de aprender e basicamente trava de alta você sabe que você vai ganhar se o mercado subir, trava de baixa você vai ganhar se o mercado cair. O que é uma trava? Você vai envolver compra e venda ao mesmo tempo. A compra basicamente sempre vai servir para você ganhar com o movimento do mercado. Igual a compra de call vai ganhar com o mercado subindo. Se você comprar uma call e montar uma trava, a parte comprada é para ganhar com o mercado subindo, a parte vendida é para baratear a operação. Então ela faz a operação ficar mais barata, o que gera uma série de benefícios, só que ela coloca um teto, um valor máximo que você pode ganhar. A partir daquele teto você já não ganha mais dinheiro, seu lucro chega no valor máximo, tá? Então ela vai ter prós e contras. Quais são as vantagens e desvantagens de uma trava comparado com uma compra a seco? Com a trava, você consegue lucro com movimento menor da ação. Então, por exemplo, você tem uma ação lá que subiu 5%. Muitas vezes 5% é o suficiente para você chegar em uma operação, né? Claro que para fazer aquele dinheiro todo durante o ano, né? Que às vezes você se dispôs um dinheiro maior, o ideal é você acertar várias operações e essas operações compensem operações que derem errado, tá? Então a gente não quer acertar em uma operação só. Mas só para você ter noção, uma alta de 5% muitas vezes é o suficiente para você ter naquela operação 150% de lucro em uma trava. Eu vou te mostrar exemplos práticos aqui daqui a pouco. O break-even, o que é break-even? É o ponto que você começa a ter lucro. Na trava ele é muito próximo. Então às vezes 2, 3% de alta já faz você começar a ter lucro em uma trava. E o lucro máximo chega em 5%, por exemplo, e é um lucro de 150% do valor que você colocou naquela trava. Então aqui o que acontece? O lucro máximo ele chega com um movimento menor da ação. A ação ela tem uma variação pequena, você já chega nesse lucro máximo. Tem poréns. O lucro limitado. Tem um teto, como eu te falei, chegou naquele teto, você não vai aumentando o seu lucro. Por exemplo, se seu teto é 200% de lucro, na hora que chega num certo valor, a trava não vai ir aumentando depois para 300%, 400% de lucro. Ela vai parar no 200% e a ação pode continuar se movimentando que seu lucro não aumenta, tá? Então isso é um ponto negativo. Um outro ponto que eu não anotei, mas pode ser considerado negativo, é que a trava, se a ação vir ao seu favor rápido, ela provavelmente não vai mostrar para você um lucro perto do máximo, um lucro rápido. Ela vai ter uma maturação. Então, por exemplo, o que significa isso? Se subir 5%, você já deveria ter 150% de lucro. Isso vai acontecer somente no vencimento. Lembrando que todas as opções, travas, tudo isso tem um vencimento, acaba. Então, o seu lucro máximo vai acontecer mais perto do vencimento. Até lá, as travas principalmente, elas vão aparecer um lucro menor. Então a trava ela demora a te entregar esse lucro máximo. Já uma opção comprada a seco, né, uma opção simples, você comprou uma call. Se explodir, ele vai te entregar pelo menos o valor intrínseco dessa opção, né? Em outras palavras, ele vai te entregar um valor ali quase que imediato. Então, poxa, subiu 15% de uma vez, a call vai estar com um lucro bacana. A trava, pode ser que sim, pode ser que não. Por que isso? Porque como tem duas opções,
teve um movimento forte, essas opções, as duas podem dar uma inchada, uma engordada. E a engordada na opção vendida vai atrapalhar você ver lucro. Então, existe essa dinâmica ali. As duas dão uma inchada e como elas têm um limite, se elas estivessem magrinhas ali, seria lucro máximo. Mas elas dão meio que uma inchada e espreme o seu lucro. De uma maneira visual seria isso, tá? Para discutir de forma mais técnica, mas eu não quero me estender que o vídeo já deve ficar longo só com essas explicações simples. Mas existe isso. As travas vai para o lucro. Se for movimento brusco, elas vão dar inchada, então você não vai ver muito lucro lá na sua... Vamos dizer que o lucro se fosse a parte do meio aqui, tá? Elas incham e espremem o lucro. Então o seu lucro é pequeno, mas aí conforme o tempo vai passando, elas vão meio que desinchando e vão liberando mais lucro para você. Já uma call comprada, mesmo que ela inche, ela não tem nada para atrapalhar o lucro, né? Então o lucro dela vai aumentando de maneira indefinida ali, ela não te atrapalha. Não precisa tanto que o tempo passe para te entregar lucro. Já a trava precisa. Características da compra a seco sem ser travas, tá? Ela vai precisar de um movimento maior. Preciso que ande mais. Às vezes eu preciso de 10, 15% para o lucro chegar em 100, 150%. Enquanto a trava chegou em 150% de lucro em 5% de alta da ação, tá? Então pouco movimento da ação, muito lucro na trava. Na compra a seco não, precisa de um movimento maior. Só que qual que é a vantagem? Esse lucro continua andando conforme a ação for subindo. Então o break-even é mais longe, né, do preço atual. Comprou uma opção a seco, precisa de um movimento maior para chegar no break-even, né? Que break-even é o ponto que começa a dar lucro. Então o lucro precisa de movimentos maiores. Mas o ponto positivo é que se tiver uma explosão enorme, a ação subir 30%, 40%, 50% para cima, né? Você comprou uma call, a ação explodiu, a call a seco, o lucro dela vai aumentando. Existem casos da call multiplicar por 500 vezes, que daria 50, acho que é isso, 50 mil% de lucro, tá? Então a gente tem casos que aconteceu isso. Não é fácil de acontecer, mas a gente tem essas situações. Essa é a vantagem da compra seco. A trava teria parado de dar, ela teria chego num lucro máximo e parado ali. A compra seco ela continua dando lucro. Então aqui vantagens e desvantagens, as duas operações elas pagam bem. Para curto prazo, para ação que tem bastante liquidez, as principais ações que têm opções na bolsa, Petro, Vale, bancos, Bova, a gente consegue usar bem as travas, tá? Então, curto prazo, a exigência de movimentos menores, ativos muito líquidos, a gente vai para a trava. E todos os outros cenários, prazo longo, uma ação que não tem lá tantos negócios, que não tem tantas opções, a gente vai para compra seco. Então, essa vai ser a diferença. Mas de modo geral, a gente vai usar as duas operações de forma diversificada. A gente vai montando uma série de operações com características diferentes, prazos diferentes, alvos diferentes, ativos diferentes, para buscar esses retornos assimétricos, esses retornos que multiplicam muito, tá? Os riscos aqui das operações. As duas operações, elas podem ir a zero, tá? O valor que você colocou, se não for para o lado que você precisa, ela vai tender a ir a zero. Então, assim, você pôs R$500, pode perder esses R$500. Então, você tem que se preparar por um tudo ou nada. Você colocou um dinheiro, já dá esse dinheiro como perdido, tá? Não dependa daquele dinheiro. É o que eu falo que é operação de risco, é uma operação que você vai colocar uma grana e você vai esquecer, você não vai ficar se preocupando com aquilo, tá? Tem que ser valores controlados. Esse valor pode se perder completamente, você gasta um valor para montar. Eu vou te mostrar algumas simulações, vamos tentar ver na prática como funciona essa trava para você entender. Então aqui agora eu vou simular uma operação com valores reais. Vou escolher Petrobras, que ela é uma ação que tem muitas opções, então a gente consegue montar travas com facilidade. Então primeira coisa, como funciona a trava de alta? A trava de alta, primeiro a gente vai usar call, então vai ser uma operação que a gente paga, vai usar call. Sempre a gente vai gastar mais na call comprada e a call vendida vai ser mais barata, tá? Barato eu quero dizer em prêmio, em valores gastos, tá? Então aqui, vamos lá, vou comprar uma call, cliquei em call aqui. Esse sisteminha é o que eu estou desenvolvendo, ele não está pronto ainda, tá? Então, mas eu gosto de usar ele para explicar, ele tem os gráficos melhores. Depois a gente pode usar outra coisa, caso vocês achem interessante. Então aqui eu vou escolher call, vencimento. Opções sempre tem um vencimento. Eu estou gravando em fevereiro. Quanto maior o vencimento, mais caros são as opções. E maior a chance do movimento ir ao meu favor, né? Mais tempo, maior chance da ação andar. Então, o que acontece? As opções mais curtinhas têm menos tempo para a ação andar.
acaba que as opções ficam mais baratas, tá? Então, qualquer movimentozinho eu bato 100% de lucro numa trava. Por exemplo, se eu vim para 21 de fevereiro, eu posso simular travas aqui que você vai ver como parece que precisa de pouca coisa para a gente ganhar dinheiro. Então aqui, 36,29 é o preço de hoje. Eu vou escolher um strike perto do valor atual. Deixa eu pensar aqui, talvez o 36,42. Essa é a opção que eu vou comprar. Então, a partir de 36,42, a opção ela começa a ganhar um valor e ela vai parar na opção vendida que eu selecionar. Vamos colocar umas quantidades maiores, porque trava, como são duas opções, uma comprada e uma vendida, ela fica muito baratinha. Então é bom a gente pôr uma quantidade maior. Geralmente quem opera travas faz assim. Ó, tô colocando 10.000 travas, pode ser. Comprar. Se eu fosse só comprar essa opção, ficaria 3.800. Mas agora eu tenho que vender outra, tá? Então eu vou clicar Call, vou selecionar o mesmo mês de fevereiro aqui e agora eu vou vender. Olha o preço, R$ 1,85, R$ 68, R$ 51. A que eu escolhi custa 38, que é essa aqui. Agora eu vou escolher outra mais barata para vender. Posso escolher essa do 37,67 aqui, 9 centavos. Vou colocar a mesma quantidade, tá? Sempre compra e vende na mesma quantidade. Vender. A operação final, ó, ficou um menos o outro, ficou R$ 2.900, é o prejuízo máximo. E vamos dar uma olhada como ficou essa operação. Então esse é o gráfico da ação. Eu tô com o candle aqui errado, mas não dá bola para isso, tá? Não vai atrapalhar nosso exemplo. Mas então, esse aqui é o gráfico da Petrobras. O que precisa acontecer aqui para a gente ganhar dinheiro? Isso é uma trava de alta. Comprei uma call e vendi outra. Precisa subir acima de 36,71, que é o nosso break-even, como está mostrando aqui na linha amarela. E é uma alta pequena, tá? 36,29, 30 agora. Precisa subir até 36,71 para eu começar a ganhar dinheiro. Então olha como é uma alta pequena para começar a ter lucro. Vamos clicar aqui para ver, ó. Se ficar no preço que tá, eu tenho prejuízo máximo. Se ir subindo, começa a reduzir meu prejuízo até chegar na linha amarela. A linha amarela é a linha do zero, tá? Nem lucro, nem prejuízo. E um pouquinho que subir, olha como o lucro sobe rápido, né? Já sobe para R$1.000, R$3.300, R$5.500 nos 37. Então, se subir R$1, eu já tenho um lucro bem grande aqui, mais de 100%. Aqui, perto dos 200, né? O meu prejuízo máximo é 2.900. 100% de lucro seria 2.900 de lucro. E 5.800 seria 200% de lucro. Vamos ver aqui, ó. 5.800 está no 37,29. Então, subir R$1, eu faço 200% de lucro. Olha como é agressiva essa trava. Olha como um pouco do movimento já faria eu lucrar. Esse é sempre o grande benefício da trava. Pequenas coisas trazem muito resultado, tá? Então por isso que a gente acaba usando no nosso portfólio de ferramentas aqui. E o lucro máximo aqui, deixa eu ver onde vai parar. O lucro máximo vai parar em 9.600. Vamos ver onde que é o lucro máximo. Aqui em 37,66 mais ou menos. Então assim, olha o lucro, a porcentagem, né? Ó, o lucro máximo 9.600, prejuízo máximo 2.900. Então aqui vamos ver o quanto que dá. Ó, dá 300% de lucro máximo. Olha que legal. É uma alta pequena para dar 300%. Então a trava sempre vai ter esse benefício. As travas são bem flexíveis, dá para brincar com a escolha das opções, dos strikes, para escolher alguma coisa que faz mais sentido. Mas particularmente, quando eu estou buscando grandes retornos, igual, poxa, eu tenho R$50 mil que eu preciso dobrar. Foi mais ou menos o que eu fiz nos Estados Unidos no ano passado. Eu tinha uma carteira lá com mais ou menos 50 mil, fiz algumas operações e dobrou. Hoje eu tô com uns $20 mil lá. E eu fiz esse conjunto de coisas. Usei compras curtas, compras longas, diversifiquei os strikes e fiz em mais de um ativo. As travas servem para isso, para a gente tentar buscar um retorno alto com um movimento pequeno da ação. Então essa é uma trava que ganha na alta. Caso você já entenda o gráfico de payoff, ele fica assim, gráfico de payoff. O preço da ação ele vai da esquerda para a direita, tá? Para a esquerda seria a queda da ação, para a direita a alta da ação. Então, para a direita aqui você vê o lucro, ó, como ele chega, como ele aumenta, né? Chega aqui no break-even, ele vai aumentando até chegar em 37,71. Então, é um tipo de operação bem legal. Para fazer para baixo, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com put. Então, aqui, ó, limpei, vou comprar a put. Se você quer saber qual strike você compra, para esse tipo de operação, do jeito que eu estou simulando, compra alguma coisa perto do valor atual da ação e vende um mais fora, tá? Fora do dinheiro que a gente fala. Ó, vou testar fevereiro,
Vou comprar alguma coisa perto dos 36,29 aqui, 36,42 como a gente fez, tá bom? Vamos por umas 10 mil opções, comprar. Então aqui vai ser uma operação para baixo, tá? Então eu cliquei para comprar put, olha aqui. O break-even da put é 36, ou seja, se cair abaixo de 36 eu começo a ganhar dinheiro. Só que se eu vim aqui e adicionar uma opção vendida, eu faço esse break-even ficar melhor. Vamos ver aqui. Vou escolher o lucro máximo 35,42. Então vai ter R$1 para a ação cair para eu ganhar dinheiro. Vou clicar aqui, pôr a mesma quantidade, 10 mil opções, vou clicar em vender. Olha o meu break-even como mudou. Foi para 36,12. Melhorou ali 10 centavos. Não foi tanta coisa, mas isso gera algumas consequências positivas para a operação. Então já ficou um pouco mais fácil de eu começar a lucrar e meu lucro vem mais rápido. Então olha aqui, prejuízo máximo é 3 mil, posso perder 3, mas eu posso ganhar 7. Aqui ó, dá 233% de lucro. E onde que é meu lucro máximo? É aqui no meu strike, ó, no 35,42. Ou seja, se cair menos de R$1 a ação, eu faço 230% de lucro. Vamos ver aqui esse outro gráfico aqui. Como eu disse, esse candle aqui tá errado, tá? Mas o resto tá certo. A ferramenta ainda está em desenvolvimento. Mas olha aqui, se eu clicar, ó, prejuízo máximo quase em qualquer lugar aqui. Só que se cair um pouquinho, ó, meu lucro já vai vindo rápido. Na hora que chega em 35,42, aqui ó, 35,43... eu esqueci ali o valor certinho, é 40 e alguma coisa, mas ó, 35,43 já chega no lucro máximo de 7 mil. Então é pouco movimento para muito lucro. Trava tem esse benefício. Então aqui, é assim que a gente monta essas operações. Eu recomendo sempre que você for executar as travas, compra uma perna depois a outra, compra a perna comprada depois a vendida. E basicamente funciona assim, é legal você simular, ver qual o máximo que você pode ganhar, o máximo que você pode perder, aonde que precisa chegar para você lucrar, e essa é a operação. É simples assim, dá para você testar até 2 meses, 3 meses, não recomendo mais, porque travas têm uma certa dificuldade quando diminui a liquidez, quando o book tem uma diferença da compra e da venda grande, para travas isso é bem negativo, tá? Então vamos continuar aqui. Como eu falei, a trava, se a ação não vai a seu favor, você perde tudo. Então você tem que se preparar para essa questão de risco. Quais análises você vai usar para montar esse conjunto de operações? Você tem lá essa grana, você pode arriscar, você quer buscar 100% em um ano. O que você vai estudar? Você já aprendeu as operações, você sabe compra de call, você sabe compra de call longa, que pode dar 300%, 400% de lucro, dá para você pôr uma grana maior. Você aprendeu call curtas para colocar um valor menor, mas é algo que quando dá certo dá uma explosão muito grande. Melhor que call curta, uma trava curta dá uma multiplicação ainda maior da ação. Você já aprendeu tudo isso e você quer atacar, você quer pegar esse dinheiro e começar a colocar. E aí você vai se dar conta que você precisa escolher uma ação para montar essas operações. Eu dei alguns exemplos ali de ações, mas eu escolhi por liquidez. Mas qual ação de fato vai subir e qual de fato vai cair? Ninguém sabe a resposta com 100% de certeza, mas a gente pode fazer algumas análises. Análise técnica, já revisei vários estudos e eu uso na prática, mas é sempre a gente tentar buscar a verdade, né? O que de fato funciona. E eu já revisei diversos estudos que mostram que a análise técnica de fato ajuda muito você ter um bom timing, você ter um grau de acerto legal, principalmente no curto prazo. Então, o que você vai usar no curto prazo? Vai usar resultado de empresa? Não vai usar resultado de empresa. Você vai usar análise técnica, indicadores, você vai dar uma olhada no gráfico. O que eu gosto de análise técnica? Tendências. Tendências tendem a trazer um grau de acerto maior em qualquer operação direcional. Ajuda muito. O mercado, ele fica um bom tempo fazendo a mesma coisa antes de mudar o padrão. Então use tendências. Uma coisa que eu tenho usado, que tem dado um resultado muito grande, quando eu acho, já é mais difícil de achar isso de maneira clara, mas são distorções de volume. Então tem aquela ação que entrou numa tendência e tá com um volume mais forte que o padrão, aumentou de uma vez esse volume, ou ele tá consistentemente fora do padrão ali, alguma coisa bem chamativa. Isso é interessante, significa que grandes players, uma quantidade grande de dinheiro está vindo para essa direção que a ação está indo, tá? Então isso aqui é legal para a gente acompanhar. Provavelmente tem um tubarão, uma baleia, como a gente costuma falar, se posicionando naquele ativo, e player grande, investidores grandes, eles levam tempo para montar posição. Se o cara tem centenas de milhões ou bilhão, ele leva tempo, ele não dá para comprar no mesmo dia. Então ele é obrigado a gastar 1 mês, 2 meses, 3 meses comprando.
às vezes até mais, tá? O cara que é bilionário pode ficar um ano montando posição. Então, isso é uma das coisas que acabam conduzindo a tendência. E a gente consegue ver isso. Além de olhar a própria tendência, a gente consegue ver pouco mais essas distorções de pessoas grandes entrando no volume. Então isso eu gosto de usar em favor das minhas operações arriscadas. E leitura de contexto. O que é a leitura de contexto? Saber se tem briga de controlador, se tem alguma notícia que realmente pode impactar. Lembrando que 99% das notícias você pode jogar no lixo. Mas você vendo o que está acontecendo com a empresa, pô, tô vendo que tem o conselheiro... Os conselheiros estão comprando bastante, os diretores estão comprando ou vendendo, né? O caso de Americanas, os diretores venderam muitos meses antes, vendeu uma quantidade grande. Então, entender o contexto daquela empresa ajuda demais. Então, basicamente, esse conjunto de coisas vai fazer uma diferença enorme para você. Use isso. Conseguiu encontrar alguns ativos que te dá uma direção, que você está convicto de uma direção? Aí você vai para as operações e aqui a gente vai entender como a gente faz uma abordagem sensata. Porque dá para pegar 10 mil, 50 mil, todo o dinheiro que você tem e colocar numa operação só e apostar tudo uma vez. Faz sentido fazer isso? Não faz. Qual é a abordagem sensata? Você vai precisar de diversificação, de prazos e operações. Como eu falei, eu já mostrei as minhas operações nos Estados Unidos no ano passado que eu dobrei com pouca dedicação até, né? Eu tinha lá aquele dinheiro, não estava dando tanta atenção, falei, vou fazer algumas coisas para isso aqui dar um retorno. Peguei cerca de, no total, 20% da carteira, distribuí em operações e ativos diferentes. Fiz uma grande diversificação e o negócio deu certo, né? E aqui diversificação significa o quê? Achar alguma coisa que tá legal no curto prazo e montar travas e compras de curto prazo. Se for para cima é trava de alta com call, ou compra a seco de call, se for para baixo, trava de baixo com put, compra de put. É legal, além de diversificar ativos, escolhe mais de um ativo, 3, 4 ativos são legais para você fazer ali. Se for mais, não tem problema. Isso aqui não demanda muita manutenção, então não tem problema você diversificar demais. No mercado brasileiro, eu tenho mais de 100 operações compradas em diversos ativos diferentes, com diversos prazos diferentes. Eu gosto muito do longo, prazo longo, porque aumenta a chance de acertar. Mas também colocar algumas coisas curtas, porque quando acerta dá um retorno muito grande. Nos Estados Unidos, uma das coisas que deu certo foi isso. Operação curta, que eu consegui um retorno muito alto. Eu fiz curtos e longos. Os dois deram certo. Mas o curto foi aonde a gente embolsou o retorno mais rápido e deu aquele grande impulso para a carteira conseguir chegar em 100% de lucro no pouco tempo que eu operei. Então aqui, diversificação de prazo, curto prazo, longo prazo. Longo prazo pode ser 1 ano, pode ser até 2 anos, mas como a nossa meta aqui é menos de 1 ano, então você vai ter que pensar nisso também, né? Então o longo prazo para a gente aqui vai ter que ser 6 meses e até 12 meses, tá? Então põe aqui, o que é curto prazo? 1 mês, 2 meses. Para agora ou para 30, 40 dias, tá? Isso aqui é curto prazo. Gerenciamento. As suas posições precisam ser pequenas, mas como a gente quer dobrar a carteira, somando tudo, é legal você não passar de 20% da grana. O que você faz com o resto? Pode deixar em renda fixa, pode deixar comprado numa ação arroz com feijão. O mais fácil aqui seria uma renda fixa que até serve de garantia, se você quiser vender alguma coisa. Então assim, gerenciamento. Todas as operações arriscadas não pode passar de 20% que você tem. Por que não pode? Porque se tudo der errado, você perdeu no máximo 20%, tá? Então o nosso risco total vai ser 20%. O máximo que a gente pode perder é 20% para esse nosso objetivo. E nesses 20%, a gente vai colocar várias operações com 1%, 2%, 0,5%. Vão ser essas operações picadinhas. Algumas vão dar certo, outras vão dar errado. Só que o que der certo tem que dar muito mais certo. Dá 100, 200, 300% de lucro, ok? Então, a forma sensata da gente abordar isso é exatamente assim. A gente sempre colocando operações pequenas. Adi, mas operação pequena eu nunca vou chegar em 100%. Vai sim. Se você chegou a expor 20% da carteira, pensa que são várias operações. Algumas operações duram 1 mês, 2 meses, outras são longas, mas no meio do caminho você encerra com lucro. Então acaba que esses 20% vai passar um pouco de tempo, vai virar 30%, vai virar 40%, vai virar 50%. E esses 20% vão precisar multiplicar por 5 para sua carteira inteira ter 100% de lucro. Sim, se você consegue isso, consegue. Com opções você consegue, tá? Então a ideia é essa, fazer 20%, multiplicar por 5 e o resto da grana você deixa protegido, você deixa rendendo. Pensa o seguinte, esses 80%, se ficar em renda fixa, já recupera os 20% que você está arriscando, tá? E esses 20%, se derem certo, eles dobram o seu patrimônio inteiro. Essa é a forma que a gente coloca, a gente aceita correr risco, mas a gente também está protegido de não se explodir, tá? Então aqui, normalmente algumas operações certas com uma exposição de até 10% dobra a carteira
isso aqui é uma realidade, dependendo de como você está exposto. 10% dá para fazer uma multiplicação por 10 em um ano, mas aqui eu tinha feito aqui esse slide, mas eu digo que você pode, no total, até fazer com uma pulverização, com uma grande quantidade de operações, chegar até em 20%, para esses 20 multiplicar por 5, tá? Nos Estados Unidos eu acabei me arriscando até 20%. Foi aonde eu consegui essa multiplicação. Você precisa colocar nessas operações as compras e as travas, que são as operações que vão dar grande potencial de lucro. Ah, eu quero fazer venda coberta. Isso é maravilhoso. Só que se você quer dobrar no ano, precisa ter compras. Ah, quero fazer outra coisa. Aprendi borboleta, aprendi aerocondor, aprendi malha de não sei o que, aprendi a borboleta com a perna quebrada, aprendi canguru perneta, a operação do Batman. Existe a operação do Batman, tá? Então assim, não importa o que você aprendeu, essas operações não vão te dar tanto dinheiro quanto o que eu tô te falando agora, tá? Mesmo que sejam operações mais simples de executar, tem um potencial de lucro muito maior. Essas outras operações todas, geralmente elas têm um viés mais de mercado parado, ou então tem um limite de lucro ali que não chega aos pés de uma compra a seco ou uma trava bem feita, tá? Você pode fazer essas operações? Pode. Mas se você quer chegar num retorno alto, você precisa colocar essas operações que eu te mostrei hoje, tá? E claro, você precisa ter consciência que pode dar tudo errado, porque você está lidando com probabilidades. A gente está querendo se expor de forma onde a gente fique com as melhores probabilidades, mas probabilidade significa que tudo pode acontecer. Pode dar certo, pode dar errado. Foi assim que eu fiz já diversas vezes na minha carteira. É claro que eu tenho toda uma estratégia um pouco mais complexa para eu determinar o que comprar, o que vender, quando comprar, quando vender. Só que, simplificando ao máximo, você precisa ter coisas que têm um risco grande, que pode dar um retorno ainda maior para conseguir ter grandes retornos na sua carteira. E tá, se ter 100% de lucro, é possível. Dá para fazer do jeito que eu tô te falando. Coloca entre 0,5% a 2% cada operação. Dilui ali entre prazos e ativos. E sempre essas operações, garanta que elas podem chegar pelo menos a uns 200%, 300% de lucro antes de você montar. Tá? Principalmente nas travas, onde você escolhe o lucro máximo, coloca ali que esse potencial de lucro ali. Então, basicamente, é essa a organização de uma carteira de 100%. Deixar ali 20% para fazer operações mais arriscadas. Se você está começando agora, é melhor não tentar fazer isso, é melhor você tentar aprender as operações primeiro, para entender como elas funcionam, porque no começo as pessoas podem perder dinheiro simplesmente por não saber mexer na coisa, tá? Às vezes coloca, fica assustado, sai num prejuízo, algo que daria lucro, às vezes escolhe valores errados. Às vezes o book está muito aberto, a pessoa não sabe nem lidar com o book da opção. Então, se você está começando, maratona o canal, acompanha a gente. Se você precisar de ajuda, a gente tem a OTM, que é a minha assessoria de investimentos especializada em opções. Vou mostrar o site aqui para você, ó. A gente criou, principalmente para os alunos, mas agora que a gente está com uma estrutura muito legal, uma estrutura bem maior, a gente consegue atender todos vocês. Precisou de ajuda, um assessor que entende de opções, abre sua conta com a gente. A gente é uma assessoria ligada à Necton, que é um braço do BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina. Então que você tem tudo, né? Toda a estrutura, aplicativo, tecnologia, tem conta no exterior, tem renda fixa, tem criptomoedas, tem tudo que você precisar com a gente, porque a gente está ligado ao BTG. É isso. Testa, aprende, começa com pouco, testa isso um ano com pouco dinheiro, vê se funciona, vê se você tem retorno, deu certo? Aí no segundo ano você testa com um valor maior. Você também pode começar a aprender uma estratégia um pouco mais avançada, entende mais os detalhes. Tem o meu curso que abre umas 3 vezes ao ano, pode acompanhar com a gente. Ganha aí uns 5, 10 mil reais e gasta aí parte disso com a gente no curso para você ficar ainda melhor. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei. Se você for novo no canal, se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.